Sexto bloco do Educador em Entrevista, eu converso agora com Carlos Pimenta. Pimenta, obrigado pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Agradeço o convite. Agradeço também a toda a casa da nossa querida educadora por estar dando essa oportunidade de estarmos aqui, vamos dizer, esclarecendo e nos pondo à disposição da população para informá-los da melhor maneira possível. Bom, a gente acompanha, né, a questão das obras do município. Eu queria começar falando a respeito das obras de recap, né, que estão acontecendo em várias áreas da cidade. Recap, tapa-buracos, né, com um volume muito grande, né, Pimenta? Quando a gente pensa nos últimos anos, né, o ano passado e esse ano, acho que a cidade nunca fez tanto recap assim. Não tem dúvida, Luciano. Inclusive, podemos enaltecer o trabalho que antecedeu aos recaps, né, tendo em vista o esforço desempenhado pelo prefeito Zé Luiz, o vice Mazarão, né, no sentido de, no contato, porque há de se lembrar, o prefeito esteve aqui ontem e ressaltou a questão da nossa pouca condição de investimento, tendo em vista os recursos que a prefeitura tem. Então, se faz necessário a busca desse recurso junto aos deputados parceiros, né, e que aí colocam as emendas orçamentárias impositivas e, através dessas emendas, né, somadas aí ao recurso que nós temos do DAD, que é o Departamento de Apoio e Desenvolvimento das Instâncias, que você tão bem conhece, nos propicia, evidentemente, um valor de investimento, e isso, se não for feito com a antecedência necessária, que foi o que motivou o ano de 2017, 2018, para que isso acontecesse a partir de 19, sabedouro que nesse período agora que vamos adentrar em 2020, é um período onde cessam esses recursos e, portanto, o que nós fizemos, Luciano, em termos de recap, e vamos dizer, os últimos que foram executados, a Amador de Barros, que é uma via expressa de importante ligação do centro da cidade até a Ana Luísa, lembrando que ela ultrapassou e foi até a Capitão Firmino Martins. Portanto, isso é um benefício que de longa data se fazia necessário. Fizemos a 9 de julho, que é a paralela, e, consequentemente, você observa que aquele entorno também foi beneficiado. Além disso, o centro da cidade deve estar iniciando amanhã. Houve um problema com o equipamento da acabadora da empresa que vai fazer a rua principal do centro, né, que é a Coronel Joaquim Rosa, mas falei com ele ainda agora há pouco, a equipe já está chegando com os equipamentos para que amanhã a gente inicie, né, o recap da Coronel Joaquim Rosa, que é no centro da cidade o que está praticamente faltando, né? Além disso, há de se ressaltar toda a sinalização viária, lembrando só que a Coronel Joaquim Rosa se iniciará aqui na ladeira Doutor Mesquita, né, e se estenderá por toda a sua extensão. Então, de forma que o centro também recebeu a atenção no sentido de estar todo ele pronto e recapeado, coisa que nós não víamos há mais de décadas, e, portanto, essa visão e essa preocupação culminou. E não poderíamos deixar de dizer as ligações feitas também pela Washington Luiz. Então, encerrou-se a semana passada a segunda etapa do recapeamento. Ali são duas faixas, né? O sentido norte, que é centro até a ligação da Ana Luísa, e o sentido sul, que é Ana Luísa até o centro da cidade, em torno de 1.580 metros lineares, por uma caixa de 7 metros. Então, ali nós tivemos em torno de 1.580 metros recapeados em duas etapas, das quais a gente pode dizer que aproximadamente só ali tivemos um montante significativo de recapeamento, uma vez que se gastava ali periodicamente a massa asfáltica, que é o CBUQ, para se fazer a manutenção, por ser uma via expressa, com alto volume, né, diário de veículos, né, e necessário nesse sentido, Luciano. E a gente acaba percebendo isso, né? O volume de veículos hoje na cidade ele também é muito grande. Então a gente tem um desgaste maior da estrutura asfáltica na cidade toda, né? Também é uma coisa a se levar em consideração. Luciano, já existe em estudo, nós participamos, o prefeito, a respeito disso, já existe alguns meses que nós estamos tratando essa questão, que é fácil entender. Quando a via ela se apresenta em mão dupla, o que nós chamamos de esmagamento
do pavimento nas esquinas, ele acontece nos dois sentidos, tanto na ida quanto na volta. Então, se nós conseguirmos fazer com que a maioria das vias, evidentemente, as grandes avenidas, né, isso não está sendo considerado, possibilitar a mão única, esse esmagamento que tanto judia do pavimento, porque aí nós temos, vamos dizer, caminhões com altas cargas rodantes, né? E, evidentemente, o recapeamento que é feito, ele pode vir sofrer danos, principalmente com relação à sua longevidade, que é o que a gente julga muito importante. Há de se ressaltar, você acompanhou conosco, que nós iniciamos o nosso recapeamento pela nossa querida Vila Lídia, né? E lá foi dado, vamos dizer, o start juntamente com o serviço de tapa-buracos, que na época iniciou aqui pela avenida em frente aqui à Educadora, e depois da Vila Lídia, nós viemos fazendo, né, numa sequência, praticamente grandes, vamos dizer, bairros da cidade, todos sendo contemplados, né? Há de se ressaltar que nós temos a ordem de serviço já expedida, né? Havia, na realidade, por parte do prefeito, uma celeridade nesse sentido, e devemos estar iniciando, a firma nos sinalizou por volta do dia 15, mas hoje, falando pela manhã com a equipe técnica, acredito que isso vai adiantar talvez uns 2 dias, e o início do recapeamento da nossa querida Vila Lopes, Jardim Santa Luzia, e também de todo o Antônio Romagnoli, e a Alfredo Zamproni, que é a nossa querida Boiadeiro, que é uma via de importante ligação hoje para toda aquela região da cidade. E é interessante destacar isso, né, que algumas estruturas, como é o caso do Antônio Romagnoli, estava tendo que se fazer toda a estrutura da tubulação, né, que tinha um problema histórico aí. Luciano, há de se ressaltar, ainda no primeiro mandato do prefeito Zé Luiz, num esforço, na época, eu estava na ocasião como secretário, gigantesco para se conseguir aquele conjunto, né? E ainda, num último momento, veio a notícia de que ele não seria pavimentado. Então, o prefeito se pôs a São Paulo, junto ao CDHU. Na ocasião, o governador Mário Covas estava afastado e era o Alckmin quem respondia. Tanto é que foi liberado uma pavimentação e quem veio inaugurar o conjunto foi, na época, o governador em exercício, Geraldo Alckmin. E, vamos dizer, ocorreu alguns problemas de ordem da derivação que sai da rede mestre para o que nós chamamos de derivação predial. Antes de nós fazermos o recap em todo o Antônio Romagnoli, o material já está comprado, a equipe já está preparada, nós vamos ter que fazer a substituição de todas as derivações, uma a uma, para que a gente não tenha o problema de, depois de recapeado, jogar com a sorte de que algumas, nós temos lá algumas já executadas, mas isso terá que ser feito, né, com bastante responsabilidade e critério, para que a gente tenha essa solução alcançada, e aí sim o recap vai dar conforto para toda aquela comunidade. Antônio Romagnoli é um bairro grande, um bairro importante da cidade, e merece esse benefício que será aplicado lá. Vou pedir para a Dani soltar algumas imagens que o Luiz Adriano fez hoje de manhã, mostrando as obras na Washington Luiz e também a obra anti-enchente, né, desse momento dessas obras, para a gente comentar um pouquinho sobre elas. Bom, aí a gente observa, né, Pimenta, a questão da obra anti-enchente, que está na colocação dos L's aí na fase final. Isso, Luciano. Nós, hoje pela manhã, assentamos na marginal esquerda, no sentido a montante do córrego, em frente ao Poço São Paulo, a última peça de L, né, para culminar com o encontro na duplicação das pontes. E iniciará agora, no período da tarde, a conclusão pelo lado direito, para se chegar até o ponto em que se fará a laje de interligação de interface com a duplicação da ponte da Expedicionários. É importante ressaltar, Luciano, que mesmo nesse período de pandemia, nós mantivemos em Batatais um ritmo, podemos assim dizer, bastante satisfatório em relação a essas obras importantes da cidade.
Evidentemente... A gente está com a Avenida Washington Luiz também, né, com o pavimento já concretizado e agora com a parte de calçamento sendo executada. Isso. Há de se ressaltar ali, Luciano, que na nossa participação no comitê ficou resolvido e na nossa Washington Luiz já está ali, use máscara, né? No sentido de que os usuários também façam conscientemente a sua caminhada e, evidentemente, preservando. Mas foi colocada uma inscrição em alguns pontos aí do pavimento asfáltico. Do pavimento. Aí nós estamos vendo a visão, né, de uma das pontes, o recapeamento na extensão total da avenida. Aí nós temos o piso entretravado do passeio, tanto de uma marginal do córrego quanto da outra marginal, né, já alcançando a segunda parte, que a gente pode dizer, a segunda etapa, né, de toda a nossa avenida, de forma que dará um conforto muito grande para o usuário, uma vez que ali a gente pode dizer que ocorre os horários de picos, né, de uso, mas nós temos um uso desde as primeiras horas da manhã, né, Luciano, até altas horas da noite, aonde as pessoas praticam o seu esporte. E lembrando que o Parque Linear, ele receberá também, na sua parte inicial aqui, a academia, que propiciará os exercícios, né, localizados, além de gazebos, para que as pessoas fiquem ali se ambientando, né, talvez tomando ali a sua água, num conforto maior para o uso de todo o parque. Entendendo aí a questão dessa obra, né, agora segue a questão do pavimento intertravado, né, no calçamento todo, e paisagismo, é o que ocorre a partir de agora. Isso, Luciano. Então nós vamos concluir o pavimento intertravado dos dois passeios, né, tanto no sentido norte quanto sul. Na sequência ocorrerá a aplicação das academias, também a questão que envolve o paisagismo, que dará uma visão moderna de toda a avenida, e também os gazebos, que vai propiciar a reunião dos usuários, né, cada um dentro da sua possibilidade, no sentido de ter um conforto ali, porque num futuro a gente imagina que esse gazebo pode ter ali uma área, vamos dizer, verde, aonde contempla uma sombra e possa, consequentemente, dar conforto ao usuário para que ele continue fazendo a sua prática esportiva, mas com um conforto muito maior. E a gente pode ressaltar aí, né, que também foi feito na avenida, como a obra ela tem uma duração um pouquinho mais extensa, né, a gente muitas vezes perde esse acompanhamento linear aí das ações, que foi a questão, né, do reparo de vários pontos da calha do córrego, né, que estava desbarrancando, já tinha perdido já a capa de estrutura de concreto, como também um aumento da drenagem na avenida toda, né? A gente tinha poucas bocas de lobo ali, né? Isso, Luciano. A drenagem, que nós chamamos de água superficial, ela foi melhorada da ordem de aproximadamente 71 novas bocas de lobo, né, comumente conhecido, que são as galerias de águas pluviais, e também uma questão importantíssima, que é a questão da acessibilidade. Então você pode ver que todas as pontes, elas tiveram muito cuidado na questão da acessibilidade, além da instalação das lombofaixas, que vão culminar também com uma modernidade muito grande. O mesmo, Luciano, gostaria de ressaltar, está se iniciando nessa nova ação de amanhã, também a instalação, podemos dizer assim, da implantação das lombofaixas da Ana Luísa, que dará um conforto, porque nós não podemos esquecer que a Ana Luísa, ela também precisa receber essa revitalização. Evidentemente, o dinheiro, ele é um só e ele é escasso. Então, aos poucos nós vamos conseguindo fazer esta revitalização das principais vias do município. Também a 9 de julho, que já recebeu o RECAP, receberá agora lombofaixas escalonadas, além de novos semáforos. O prefeito já falou isso com vocês, inclusive, no sentido de modernizarmos e darmos condições de segurança aos usuários que também na 9 de julho fazem uso para efeito de caminhada e práticas desse sentido na parte esportiva. Nós mostramos, né, no início a questão das obras anti-enchentes ali na fase final, Pimenta. Também a gente tem que lembrar que antes disso a gente teve também uma obra com recurso do DAD na 14 de março, né, que incluiu pavimentação, paisagismo, etc.
e reparos no tubo ármico, porque a gente tem que pensar que toda a drenagem, a captação, ela vem lá de cima, né? E é aquela questão da obra enterrada, que muitas vezes a gente não vê. Não é? Sim, bem lembrado, Luciano, porque o que aconteceu? O tubo ármico, dado a vida útil dele, ele se apresentava na sua parte de fundo todo corroído. Então você se lembra que a obra da 14 de março, ela contemplou um volume que foi aplicado no fundo do tubo ármico para reconstituir essa calha e, evidentemente, impedir que ocorria ali, a gente assim chama, né, como a rugosidade é muito maior, o que acontecia é que a velocidade ela ficava prejudicada e favorecia o que nós chamamos de represamento. E, consequentemente, com essa questão resolvida, o tubo ármico pôde ser preservado, porque nós corríamos o risco de fazer o recapeamento e, em alguns pontos, nós temos o recalque do solo em relação a um problema apresentado pelo tubo ármico, o que comprometeria a obra que nós estávamos executando. Então, iniciou-se todo esse reparo lá na proximidade da onde o tubo entra, que é conhecido ali como Bar do Salata, próximo ali daquele trecho, ali há um entroncamento, né? E ele veio até logo aqui, aonde o canal já está aberto, próximo do Centro de Cultura Física de Batatais. A 14 de março recebeu também melhoria na questão da coleta das águas superficiais, com melhoria das captações de boca de lobo, né? Galerias de águas pluviais. Tanto é que nas chuvas de não muita intensidade, nós observávamos que o represamento, apesar de acontecer, o escoamento estava em um que nós chamamos de um ΔT, uma diferença de tempo muito mais rápido. E, comentando aqui com você, a última chuva antes desse período da pandemia, nós observamos que o que aconteceu no trecho que nós não tínhamos ainda iniciado, que é a segunda etapa ali da Oswaldo Scatena até Expedicionário, ainda estava com o tubo ármico aplicado, né? Portanto, tínhamos só o primeiro trecho. Ocorreu, sim, uma pequena lâmina de represamento, mas tão logo a precipitação passou, em questão de minutos, o escoamento da água se fez presente, sinal que, dentro daquilo que a gente estava propondo, a resposta da obra foi muito boa. E agora, com o canal na sua segunda etapa praticamente concluído, nós queremos crer que aquele obstáculo de afunilamento que acontecia na Expedicionários não mais ocorrerá. Portanto, ele é pleno, desde o entroncamento ali próximo do Centro de Cultura Física, né, até, podemos dizer, o lago artificial. Portanto, essa calha agora está livre. Com a melhoria das galerias, né, porque há de se ressaltar também, Luciano, que quando começamos a demolição do trecho de canal em concreto, nesse ponto do Poço São Paulo, todas as galerias chegavam em ângulo de 90 graus. Consequentemente, não havia sucção. Havia, sim, o quê? Um represamento. Isso tudo foi corrigido agora, portanto, que elas entram no canal todas em 45 graus no fluxo que nós chamamos normal do escoamento. Então, isso vai favorecer também a sucção para que ele faça também o fluxo das galerias ser mais rápido e, consequentemente, diminuir o que nós chamamos de águas de superfície ou lâmina de superfície. Porque a gente observava isso, né? Quem passa ali perto da obra e acompanha, via isso, né? Nós tínhamos lá o córrego descendo da 14 de março e toda a água de escoamento que vinha ali do castelo, por exemplo, ela entrava e batia direto, né? Não tinha angulação, então essas águas brigavam ali naquele trecho. Havia um confronto entre o canal, já pleno, a gente chama afogado, com a água que queria entrar. Consequentemente, o que acabava acontecendo? Ela batia e voltava, ocasionando um represamento, e muita gente dizia, mas a galeria está jogando água para fora. Ela faz um efeito chaminé, na realidade é um efeito chafariz, ela joga a água no sentido ao contrário, porque a pressão se inverte nesse ponto. E, nesse momento, nós entendemos que com todas essas obras executadas, né, esse problema ele será minimizado e nós esperamos aí, contamos sempre muito com a bênção de Deus, para que a gente esteja
realmente chegando a um ponto de finalização de uma obra que nós entendemos da mais importante relevância para a cidade no sentido de resolver essa questão que ela já vem de algumas, vamos dizer, dezenas de anos, né, aonde no período das chuvas, né, e nós tivemos ali experiências não muito agradáveis, né, porque a chuva chegou a levantar o pavimento e outras ações que nós tivemos que acompanhar nesse período que nós estamos aí dirigindo a secretaria. Então, tudo isso, Luciano, nos faz crer que o caminho está certo, acreditamos que estamos aí quase que, vamos dizer assim, finalizando o canal e, evidentemente, depois continuam com as outras obras. Lá também, né, é importante destacar, né, que lá vai receber, após aí se fazer todo aquele guarda-reio, né, aquele contorno da estrutura dessa fase aí, um novo pavimento que não é o asfalto. Sim, Luciano. As vias mais modernas, então a gente pode citar algumas que recentemente passaram por essa revitalização, entre as quais nós temos Sorocaba, Piracicaba, vamos dizer, a marginal desses rios estão recebendo os pisos intertravados, né, que é o que está no nosso projeto. Do lado direito, ali na face da rodoviária, todo o esgoto já está pronto, assim como as redes de galerias de águas pluviais. Portanto, assim que se concluir toda essa etapa, deverá iniciar a pavimentação do intertravado por aquela via. Do lado do Poço São Paulo, vamos fazer uma intervenção em uma única vez, ou seja, fazemos a substituição da rede de esgoto, que ela está comprometida, e na sequência faremos a aplicação do piso intertravado, que dará, assim, uma modernidade na sua concepção total da obra. E também é interessante pensar, né, porque assim como na Washington Luiz toda lá, o calçamento, né, com intertravado, o intertravado também nessa parte da obra enchente, que é um piso que também ajuda na drenagem, né? Isso, e são Luciano. Duas vias que, como sofrem com a Sim, questão, ajudam no processo. Importante a sua lembrança, porque o piso intertravado, ele também tem essa dupla função, de trabalhar com a permeabilidade, permitindo, né, que essa permeabilidade nos auxilie também no escoamento da água. Aproveitando, Luciano, para ressaltar que vamos fazer pela terceira vez a licitação do recurso que adveio da licitação do lago, onde nós tivemos um deságio, e esse deságio propiciou, fazemos a licitação de uma melhoria de alguns pontos de iluminação do lago. Também ali temos um muro de arrimo na vertente que nós temos ali no sentido, quando o lago passa pela barragem, existe ali uma deficiência que vamos corrigir também, e também a pavimentação do lado esquerdo, para quem se dirige até a descida da Geraldo Marinheiro, também com piso entretravado, propiciando para o usuário que na sua caminhada, além dele chegar ao lago, ele vai poder se demandar até a Geraldo Marinheiro com bastante conforto, e a gente acredita que agora a gente vai conseguir fazer essa obra que é de muita importância também. Ampliando todo o parque linear. Todo o parque linear, exatamente, Luciano. Perfeito. Pimenta, eu quero agradecer a presença, parabenizar toda a equipe aí pelas ações, né, nesse período, e esperar realmente, né, que a gente consiga ter essa compreensão, né, que existe muita burocracia, as obras demoram no país em função dessa burocracia, mas estão sendo concretizadas, esperando realmente aí que a gente passe por esse período da pandemia e consiga outros recursos para ampliar ainda mais essa ação. Obrigado pela presença conosco. Eu que agradeço, Luciano, a oportunidade de estarmos aqui pontuando para a população um pouquinho daquilo que é o nosso trabalho diário. Um trabalho, podemos assim dizer, com muita responsabilidade, sempre visando o bem-estar da nossa população e aproveitando, como você frisou, de que esses recursos, eles também são auditados por todos os órgãos que nos passam. Então é importante ressaltar, às vezes as pessoas, mas a obra demora. Acontece que nós terminamos a medição dessa etapa da Washington Luiz, por exemplo, então nós temos que aguardar que venha a ser feita pelo técnico
toda a avaliação do que nós estamos mostrando para ele que foi feito, para ele dar o sinal positivo, para que se faça o pagamento para a empresa, para que se continue. E, evidentemente, nesse período que nós estamos, ocorre alguns atrasos nesse sentido, o que, evidentemente, a obra sofre com isso. Mas a gente trabalha dioturnamente nesse sentido, sempre visando o bem-estar da nossa população. E, novamente, agradeço você, Luciano, pela lembrança e oportunidade aqui da Educadora de estarmos presentes aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós ficamos agora na companhia da TV Brasil e voltamos amanhã, como sempre, com todas as informações aqui da cidade. Até lá.